Até agora, a gente viu vários eventos que vêm acontecendo no decorrer do Êxodo. E nós estamos vendo como tudo o que aconteceu no primeiro Êxodo, por meio de Moisés, vai voltar a acontecer no livro do Apocalipse novamente, num último Êxodo. Então, o que a gente viu até agora? Primeiro, que quando há uma mudança de governo no Egito e há uma troca de faraó, o faraó que se levanta, ele vai começar a oprimir o povo de Deus. E o povo de Deus vai clamar e Deus vai responder. O que Deus vai fazer? Deus vai pegar aquela descendência de Abraão, que já estava há cerca de 400 anos sendo peregrino em terra estrangeira. Lembra que esse número é profético, a gente falou sobre isso, que 400 anos aponta para 144 mil. E esse número 144 mil também aponta para 6 mil anos. Nas aulas passadas a gente já falou sobre isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que Deus ouve o clamor do povo que estava ali no Egito por causa da opressão que se levanta. E Deus vai responder o clamor do povo levantando duas testemunhas. Quem eram essas duas testemunhas? Moisés e Arão, lá no primeiro Êxodo. Mas Deus estava deixando tipificado o que ele iria fazer no tempo do fim. Deus vai levantar duas testemunhas no último Êxodo também. E isso está muito claro lá no livro do Apocalipse, como a gente já veio falando nas aulas anteriores. Então, Deus ele vai atrair Moisés até o monte de Deus, o Monte Horebe, que é também parte da Cordilheira do Sinai. E lá Deus ele vai levantar Moisés com poder e autoridade. E detalhe, lá Deus vai dar para Moisés um cajado. Olha que tremendo isso, irmãos. E esse cajado, para quem não sabe, era um símbolo do poder e autoridade de Deus. Só para você ter uma ideia do que representa esse cajado na mão de Moisés, esse cajado é um símbolo do poder do Espírito Santo que foi concedido a Moisés para que ele fizesse sinais. Não só um símbolo do poder do Espírito Santo. Para quem acompanhou a aula das duas testemunhas, quando nós falamos sobre esse cajado, eu li uma passagem da Bíblia para vocês que mostra nos profetas aonde Deus vai dizer que o braço do Senhor estava na mão de Moisés. O que era o braço do Senhor na mão de Moisés? Quando a gente fala de Deus, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o braço estendido de Deus, ou o Cristo, ele é simbolizado como sendo a mão poderosa de Deus, e o Espírito Santo como sendo o dedo de Deus. Para quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando agora. Então, é como se o Pai fosse o corpo e Cristo fosse o braço estendido do Senhor e o Espírito Santo seu dedo. Então, os profetas vão dizer que o braço do Senhor estava na mão de Moisés. Percebeu o que os profetas estão dizendo? Que o cajado na mão de Moisés era um símbolo do braço do Senhor. Ou seja, era o poder do próprio Cristo, do nosso Senhor, que estava sobre Moisés e sobre Arão. Por quê? Você precisa lembrar que Moisés, ele vai dar o seu cajado a Arão e Arão vai fazer os sinais que Deus havia dado para que eles, Moisés e Arão, realizassem. Então, você vai ver que no primeiro Êxodo, Deus ele vai pegar duas testemunhas, Moisés e Arão, e por meio do seu braço que estava na mão de Moisés, as duas testemunhas vão fazer diversas pragas, vão transformar água em sangue, vão fazer muitos sinais lá no Egito. E Deus, com mão poderosa e braço estendido, ele vai tirar o povo do Egito e vai conduzi-los por um caminho do deserto, até que eles cheguem à beira do Mar Vermelho. E Moisés conduz todo o povo até o mar. E quando o povo chega na beira do mar, agora
é que nós vamos começar a ver o que vai acontecer. E, irmãos, eu estou ansioso para compartilhar com vocês as revelações desta aula, porque o que aconteceu na beira do mar, quando Moisés toca o seu cajado, irmãos, é o que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Preste atenção nas revelações que eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Então, eu quero ler com vocês agora Êxodo capítulo 14, para compartilhar com vocês essa revelação. E preste atenção no que Deus vai nos revelar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás dele, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar se fez retirar, e o mar pôs um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Percebeu que leitura maravilhosa? Deus estava dizendo o seguinte: levanta, Moisés, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende. Olha só o que Deus está dizendo. Quando Moisés, ele pega aquela vara que estava na sua mão, que era um símbolo do braço de Deus na mão de Moisés. Quando Moisés pega aquela vara, que era um símbolo do braço de Deus na mão de Moisés, e Moisés pega aquela vara, ele estende e toca sobre o mar vai se abrir, irmãos. O mar vai se fender. O que você acha que está sendo revelado dessa passagem? Irmãos, isso é uma figura dos céus se abrindo. Isso é uma figura dos céus. Lembra que quando a gente lê os 7 dias da criação, a gente vê que Deus ele faz separação entre as águas de baixo e as águas de cima. No primeiro êxodo, Deus abriu as águas de baixo. No último êxodo, Deus vai abrir as águas de cima. Tá entendendo a revelação? Então, preste atenção no que eu quero compartilhar com vocês agora. Eu li para vocês um pouco do que está apontando para a sombra, o que aconteceu no primeiro êxodo. Quando você olha, você percebe que lá no primeiro êxodo, quando Moisés conduz o povo até o deserto, à beira, à entrada do mar, agora o povo está sendo seguido pelo exército do faraó. E o anjo do Senhor que estava indo à frente de Moisés com o povo, ele vai passar para trás e vai ficar entre o povo e entre o exército do faraó. E a Bíblia vai dizer para nós que o anjo do Senhor, a coluna de nuvem, a coluna de fumaça, eles faziam luz para o povo que ia à frente, mas eles também eram uma noite escura para o exército que vinha atrás. E o exército perseguiu eles a noite inteira e não os alcançou. Por quê? Porque o anjo do Senhor pelejava pelo seu povo. Então, preste atenção nas revelações que você vai ter aqui. Naquele momento que Moisés, com o braço do Senhor sobre a sua mão, estende e toca sobre o mar vai se abrir.
o mar vai se fender, as águas vão se partir. E olha que interessante, irmãos, a revelação que a gente vai ver agora. Porque, como eu já disse para vocês, isso é uma figura do céu se abrindo. Então eu quero ler com vocês algumas passagens que vão revelar isso para nós. Antes de partir para o Novo Testamento, onde os textos são muito claros, eu quero começar lendo com vocês uma passagem do profeta Isaías. Isaías capítulo 51. Preste atenção na revelação que a gente vai ter aqui. Deus, ele está falando por meio de figuras. Ele vai falar dos descendentes de Abraão, descendentes de Sara. Mas em vez de falar do Monte Sinai, ele vai usar o Monte Sião. Percebeu que Deus ele está usando uma figura que aponta não para um povo carnal, mas para o povo espiritual? O autor de Hebreus vai dizer que nós pertencemos a Sara, que é a Jerusalém do Alto. Nós temos se achegado ao Monte Sião, a Assembleia dos Santos, a igreja dos primogênitos do Senhor. Tá entendendo? Então, com tudo isso em mente, e tudo que a gente já veio falando nas aulas anteriores, quando eu falei para vocês que Deus vai libertar no último êxodo os descendentes de Abraão, não segundo a carne, mas segundo a promessa, preste atenção nessa leitura de Isaías que eu quero compartilhar com você, que você vai entender quem é o povo que Deus está libertando no último êxodo. Preste atenção, acompanhem comigo essa leitura. Ouvi-me vós, que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha que fostes cortado e para a caverna do poço de que fostes cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele o único quando eu o chamei e abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, e terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como um Éden, e a sua solidão como um jardim do Senhor, e regozijo e alegria se acharão nas suas ações de graças e som de música. Atentai, povo meu, e escutai, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como a luz dos povos. Olha o versículo 6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Olha o versículo 9. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados e nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar e as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os seus remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça, e regozijo e alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, que não passa de erva? Quem és tu, que te esqueces do Senhor que te criou, que estabeleceu os céus e fundou a terra? E temes continuamente todo o dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá a sepultura, e o seu pão não lhe faltará. Pois eu, Senhor teu Deus, que agito o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus e funde nova terra, e diga a Sião: tu és o meu povo. Olha que tremendo isso, irmãos! O texto de Isaías está dizendo para nós, porque o Senhor tem piedade de Sião. Olha os descendentes de Abraão e Sara sendo conectados ao Monte Sião.
E ele ainda está dizendo assim, ó, porque o Senhor fará o seu deserto como o Éden, e o seu deserto será como o jardim de Deus. Deus estava revelando que aquele povo que Deus está tirando, não mais de um Egito literal, mas Deus vai pegar o mesmo cenário do primeiro êxodo, mas Deus vai trocar algumas figuras. Em vez de falar do Egito, ele vai usar a Babilônia. Em vez de falar de um deserto do Egito, ele vai falar do deserto das nações, como a gente leu nas passagens e nas aulas anteriores. E em vez de conduzir o povo para o Sinai, Deus agora vai conduzir o seu povo para Sião. Que povo é esse? Um povo segundo a carne? Não, os descendentes da promessa, segundo a fé. Tá entendendo que mistério tremendo, irmãos? Então, olha só o que Deus está dizendo para esse povo, descendente de Abraão, descendente de Sara. Lembra que Sara está apontando para Jerusalém do alto e não a Jerusalém de baixo. Então você entende de que povo Deus está falando. Mas olha só o que está sendo dito a esse povo. Levantai os olhos para os céus. Ele diz, e olhai para baixo. O que Deus está dizendo? Deus está revelando por meio desta linguagem no profeta Isaías o momento do arrebatamento, quando o povo está atravessando o mar e eles estão subindo, não agora nesse mar, mas para os céus. E ele está dizendo, levantem a cabeça para os céus. Eu me lembro aqui daquela passagem de Lucas, onde o Senhor diz que os céus vão se abrir. Ele diz, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, os poderes do céu serão abalados. E lá em Lucas é dito, quando virem estas coisas acontecer, olhem para cima, porque está próxima a vossa redenção. É o mesmo que está sendo dito aqui em Isaías. Ele está dizendo, levantai os olhos para o céu, olhai para baixo. Você está vendo o momento do arrebatamento, quando as pessoas estão subindo e eles estão olhando para cima, porque estão subindo para se encontrar com o Senhor nas nuvens. E estão olhando para baixo porque eles estão vendo aqueles que estão ficando. E olha só o que é dito aqui. Porque os céus desaparecerão como uma fumaça e a terra envelhecerá como um vestido. O autor de Hebreus diz que a terra será trocado como vestes velhas. Quando a gente continua lendo Isaías, dessa porção que a gente acabou de ler, o texto ainda diz mais, desperta, desperta. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Percebeu que Deus, de novo, ele está usando aqui nessa linguagem onde Deus conecta, falando dos descendentes de Abraão, descendentes de Sara, falando daqueles que vão olhar para cima e olhar para baixo. E ele está dizendo, porque os céus estão envelhecendo, chegou a hora de trocar tudo isso. Deus vai usar essa figura e ele vai conectar de novo lá o primeiro êxodo. Ele vai nos fazer olhar para trás e ele diz, não és tu aquele que abateu o Egito? Olha como Deus está falando para o povo do tempo do fim olhar para a antiguidade, as coisas que aconteceram no princípio. Então ele diz assim, Isaías, não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Quem que é o monstro marinho aqui? Está falando do faraó, está apontando para Satanás, que vai estar agindo por meio do seu líder, o anticristo. Olha só que interessante, irmãos. Isaías diz, não és tu aquele que secou o mar? Não és tu aquele que secou o mar? As águas do grande abismo, aquele que fez um caminho no meio do mar. Oh, glória a Deus, irmãos! Olha que interessante, aqui me vem até um louvor na cabeça, um caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. E do outro lado, aos pés enxutos, eles puderam cantar o hino da vitória. Olha que tremendo, irmãos! Então, o que a gente está vendo aqui? Deus secou o mar, fez um caminho no meio do mar para que passassem os remidos. Quando Deus usa essa figura do Êxodo, falando que passariam os remidos, ele está apontando para o povo da nova aliança, os remidos por meio do sangue de Jesus, que passarão não esse mar de baixo, mas o de cima, porque eles verão o céu se abrindo, como está lá em Gênesis 1, Chamaim, entendeu? As águas de cima. Então nós temos muitas
referências, não só lá no primeiro êxodo, mas Deus está profetizando um último êxodo nos profetas também. Então preste atenção, o finalzinho de Isaías, depois de fazer toda essa referência ao primeiro êxodo, voltando a se repetir, ele vai falar o seguinte: assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo. Percebeu? O profeta, ele usa toda a figura do Êxodo, fala do povo descendente de Abraão que está sendo tirado quando Deus abriu um caminho do meio do mar, só que em vez de falar que eles estão sendo conduzidos para o Sinai, o texto diz que eles estão sendo conduzidos para o Monte Sião. Irmãos, o que é isso? Percebeu que Deus ele está usando o mesmo pano de fundo da primeira história, mas agora ele não está mais falando da sombra, ele está apontando para a realidade. Está entendendo por que essa mensagem do último êxodo é tão importante? Agora olha só, irmãos, Isaías termina dizendo assim: pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que agito o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus. Pois ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão. Lembra que o braço do Senhor estava na mão de Moisés. Então é dito que Ele é aquele que estende novos céus e que funda uma nova terra. E diga Sião, tu és o meu povo. Olha como Isaías ele está conectando muitos assuntos. Para quem não percebe, passa batido, mas o texto está falando dos descendentes de Abraão, os descendentes de Sara. Está falando daqueles que vão ser tirados e que vão passar por um caminho no meio do mar, mas que em vez de estarem sendo conduzidos para o Monte Sinai, eles estão sendo conduzidos para o Monte Sião, irmãos. Olha que tremendo! E ele ainda vai terminar conectando todo esse assunto, dizendo que ele é aquele que vai estender novos céus e que vai criar uma nova terra. Lembrem que Deus não está falando que ele vai fazer outra terra, mas que ele vai restaurar esta criação. Por quê? Você vai entender agora nos próximos textos, quando a gente for ler o Novo Testamento. O que é esse mar se abrindo, o qual a gente está vendo aqui quando Moisés, ele estende o seu cajado e ele toca sobre o mar. O que é tudo isso, irmãos? Isso é uma figura do céu se abrindo para que o povo suba no arrebatamento. Então eu vou ler algumas passagens do Novo Testamento para você compreender melhor como Deus está tirando um povo do meio da Babilônia, do meio do sistema, está conduzindo para o deserto, onde Deus vai sustentar durante 3 anos e meio, 1260 dias, tempos e metade de um tempo, até que o povo, andando no deserto, chegue no momento em que Deus vai abrir o mar para o povo passar. Olha que tremenda essa revelação. Com tudo isso na mente, preste atenção nos textos que eu vou ler para vocês agora, não de um mar se abrindo, mas do céu se abrindo. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é o texto que está em Mateus 24. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, e os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Percebeu o que Deus está revelando? Deus está dizendo: o sol vai escurecer, a lua não vai dar a sua claridade, os poderes dos céus estão sendo abalados. O mesmo que abalou os poderes do mar, irmão, aquele que, por meio do sopro da sua boca, abriu o mar,
e fez um paredão do lado direito e um paredão do lado esquerdo para que o povo pudesse passar. Esse é o mesmo que vai estar abalando agora os poderes do céu, abrindo um caminho para que nós possamos subir ao seu encontro. Olha que tremendo que é tudo isso que Deus está revelando para nós. Então, quando a gente lê Mateus 24, o que você está vendo ali quando Deus diz que os poderes do céu estão sendo abalados é o mesmo que Deus estava revelando lá no primeiro Êxodo, quando os poderes do mar foram abalados, quando Moisés estendeu o seu braço e na mão de Moisés estava o braço de Deus. Quando Deus estendeu ali e tocou no mar, perceba que Moisés, ele era aqui um agente de Deus que estava agindo no poder e na direção do próprio Senhor. Quando Moisés, ele pega aquilo que ele tinha na sua mão, que fala do braço do Senhor que estava na mão de Moisés, e toca sobre o mar se abre. Irmãos, como eu já disse, isso é uma figura do céu se abrindo. E o detalhe, o próprio Senhor vai descer ao nosso encontro. Por isso que Mateus 24 diz, as nações da terra se lamentarão porque eles verão o Filho do Homem vindo. Da mesma forma como o exército do faraó viu o mar se abrindo e eles tentaram perseguir o povo de Deus, você vai ver que as nações da terra verão o mar se abrindo, o mar de cima. Verão o céu se abrindo e muitos vão se esconder nas cavernas, como o próximo texto que eu vou ler para vocês. E outros vão tentar perseguir aqueles que derem ouvido aos espíritos de Irãs, que vão sair para juntar os reis da terra para a peleja do grande dia. Esses vão tentar perseguir o povo de Deus, vão se ajuntar lá no Vale do Armagedon, do qual a gente vai falar daqui a pouquinho quando eu cruzar esse mar. Preste atenção, fica comigo nessa série porque eu vou levar vocês até o outro lado dessa ilha, aonde as ondas são bem mais agitadas, e eu quero mostrar para vocês como a Bíblia mostra o que Deus vai fazer quando esse mar que está sendo aberto agora se fechar. A ira de Deus vai estar sendo representada naquele mar agitado. Então preste atenção, fica comigo até o final. Então, nesse momento eu li Mateus 24. Mateus 24, quando nós vemos os poderes do céu sendo abalados, representa o mar de cima se abrindo. Então o Senhor vai dizer que Ele dará ordem aos seus anjos para recolher os eleitos de uma a outra extremidade dos céus, e eles passarão agora por meio desse caminho que Deus está abrindo no meio do mar de cima. Então, irmãos, eu quero ler mais uma passagem, agora lá em Apocalipse, na abertura do 6º selo. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. Os céus retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram revolvidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todos os servos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Aqui, de novo, você está vendo Deus usando figuras diferentes para falar da mesma coisa. Deus está dizendo que o sol ficou escuro como tecido de crina negra, a lua tornou-se vermelha, as estrelas estão caindo do céu como figos verdes, e o céu está se enrolando como um pergaminho. O que é isso, irmãos? É os poderes do céu sendo abalados. É Deus trocando os céus como roupas velhas. É Deus abrindo um caminho no meio do mar. Percebeu que Deus usa linguagens diferentes para falar do mesmo evento? Então, tudo nessa terra está sendo abalado. Deus está desfazendo tudo isso. Por quê?
porque Ele vai fazer novos céus e nova terra, para que possamos habitar no descanso, ou seja, no milênio. Então, o que eu quero compartilhar com vocês nessa porção é que você percebeu como Deus está mostrando no tempo do fim, nos profetas, nos evangelhos, nos demais textos, como esse mar se abrindo está apontando para o último êxodo. Olha que interessante, irmãos. Quando a gente lê o texto de Paulo falando para nós, eis que vos digo uma palavra, nem todos dormirão, mas todos serão transformados. Ele diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Paulo está narrando o momento da ressurreição e do arrebatamento. Veja que quando o mar se abre, eles passam no meio, e é dito nos profetas que eles estão passando num caminho no meio do abismo. E o abismo, eles saem lá do outro lado. O que representa isso também, irmãos? Quando as pessoas cruzam no meio do mar e passam pelos abismos e saem do outro lado, você vê que não estão só saindo os vivos, mas está mostrando aqueles que saíram do abismo, que está falando do mundo dos mortos também. Então nós temos ali os mortos ressuscitando, os vivos sendo transformados para serem arrebatados. Então, irmãos, tem muita revelação nesses textos que eu estou compartilhando com vocês. Para você que acompanhar essa série até o final, nós ainda temos pelo menos uns 3 ou 4 episódios, onde eu quero narrar para vocês, a partir de agora, depois que o povo atravessou o mar, que o mar se abriu, o povo vai chegar do outro lado e o povo vai cantar o Cântico de Moisés. Irmãos, nós vamos ter um vídeo aqui nessa série só para falar do Cântico de Moisés. Por quê? Porque no livro do Apocalipse você vai ver que está sendo citado que aqueles que subirem vão cantar o Cântico do Moisés, o Cântico do Cordeiro, que também vai ser chamado de um novo cântico. Olha como está sendo apresentado no livro do Apocalipse um último êxodo. Mas tem muito mais. Você vai ver que esse mesmo povo, quando atravessar do outro lado, o mesmo Moisés que feriu as águas do mar com o seu cajado, é o homem que Deus vai usar agora para tocar sobre o mar de novo, para que o mar se feche e engula o exército do faraó. O que isso está representando? Está mostrando que Deus vai usar o mesmo povo que ele tirou do Egito agora para pelejar contra o exército, não mais do faraó, mas da besta que está perseguindo e está se ajuntando no Vale do Armagedon para pelejar contra aquele que está vindo sobre as nuvens, o Cordeiro de Deus, que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá? E depois de ferir o exército do faraó, ou como no último êxodo, o exército da besta, onde o Senhor vai vir montado num cavalo branco para executar e pisar as uvas no lagar. Aí nós temos a revelação aonde você vai ver que o povo que Deus libertou do Egito, conduziu pelo caminho do deserto, abriu um caminho no meio do mar, conduziu até o outro lado. Esse povo cantou o Cântico da Vitória, o Cântico de Moisés. Esse mesmo povo vai chegar ao Monte Sinai e lá eles vão ter um encontro com Deus. Detalhe, Deus está mostrando agora no último êxodo a mesma história, a mesma trajetória, porém Deus vai mostrar agora um povo que não é mais sombra, é a realidade, atravessando não o mar de baixo, mas o mar de cima, não para chegar no Monte Sinai, mas para chegar no Monte Sião, diante do Senhor. Está entendendo a revelação? Então eu quero te convidar para acompanhar comigo os próximos episódios desta série O Último Êxodo. Agora eu vou lá tentar abrir também com o meu cajado.